Boa noite. Hoje vamos iniciar nossa é um workshop, um seminário, podemos chamar assim, sobre relacionamentos. É um dos mais importantes, né. No final aí dos retiros e das formações, Leonard Joy sempre fazia um seminário, onde a gente inclui tudo que a gente trouxe até aqui. No final das contas, tudo que acontece, tem relação com os relacionamentos. Tudo é relacionamento. Então, esse é um seminário muito importante. Vocês que estudaram até aqui, fizeram parte, fizeram as práticas, estão com a gente desde o comecinho, vão ver que aqui você vai pôr mais em prática ainda tudo que a gente trouxe, tá. Bom, então iniciamos hoje o primeiro encontro de 4, né, 4 encontros que a gente vai ter. Então, a cura dos relacionamentos, né, do medo de ser abandonado à liberdade de amar, e não a liberdade sua, como a liberdade do outro, porque o amor é livre, nós já sabemos disso. E muita das coisas que acontecem dentro de nós em relação ao outro nos aprisiona, né, queremos aprisionar, isso não é amor, isso é tudo aquilo que está por trás do amor, ou na frente do amor, como você quiser chamar, tá. Então, como você aprendeu a amar antes mesmo de saber o que era o amor? A gente vai iniciar pelo começo, pelo início da vida. É onde a gente aprendeu sobre o que é amor. Que na verdade a maior parte não é sobre amor, é sobre relacionamentos e sobre ego, sobre necessidades, sobre medos, e por isso que nós precisamos olhar lá para o início de tudo. Então, o primeiro encontro hoje nós vamos olhar exatamente para essa parte, tá? Então nós vamos investigar com calma, né, não determinar nada. Isso aqui, gente, serão feitas perguntas, nós vamos aí investigar, vamos mostrar para vocês caminhos para perceber tudo isso. Vocês já essa altura já perceberam que eu faço mais perguntas do que dou respostas? Que as perguntas são muito mais importantes, cada um tem um caminho, cada um tem uma história, cada um tem um conteúdo, cada um tem uma reação, um sentir em relação aos relacionamentos. Então, por isso que nós não podemos ou devemos evitar respostas prontas, soluções prontas. O mais importante é ajudar, né, apoiar o caminho, fazer boas perguntas, ok? E que relacionamento, a essa altura, já sabemos, ainda hoje, a gente ouve muito aí quando você fala em relacionamento, para vocês verem o nível já de programa, né. Você fala em relacionamento, imagina, já vem na cabeça o relacionamento casal, o amoroso ali, né. Mas não é, relacionamento é tudo, pais, filhos, trabalho, né, o nosso chefe, hã o que mais? A natureza, Deus, tudo é relacionamento. E o principal, qual é o principal relacionamento? É o nosso, conosco mesmo. Então tudo tem a ver, no final das contas, com a gente. Mesmo quando a gente fala de Deus, espiritualidade, tem a ver com a gente, porque tudo está em nós e nós estamos em tudo. E todos são nossos professores, estão nos ensinando algo. Quando a gente aprende isso, fica muito mais fácil, porque eu paro de esperar do outro, eu trago para mim a responsabilidade, a mudança, o aprendizado, tudo eu trago para mim. E quando eu mudo, o relacionamento muda. Ou o mestre não precisa mais ser um mestre, né, nos ensinar algo, porque eu já aprendi, e eu liberto o outro. Olha que incrível. Então, às vezes até o trabalho mesmo, a profissão, a gente acha que escolheu aquela profissão.
Não, ela foi escolhida dentro de um contexto para confirmar algo, para experimentar algo ou diante de algo que nós percebemos, tá? Então ali, ó, parceiros, amigos, com o corpo, sexualidade, trabalho, dinheiro, dinheiro é relacionamento, sociedade, natureza, né? Então, por isso que é muito amplo. Às vezes a gente está sentindo algo, se relacionando com alguém, e realmente a gente acha que tem a ver com aquela pessoa, com aquilo que a gente está sentindo e o que estão fazendo com a gente, né? O que está acontecendo em tudo ali, mas vai muito além. E é isso que nós vamos buscar hoje descobrir, ou pelo menos traçar uma linha, mostrar para vocês formas de olhar para isso, ampliar bastante, ok? Então, o objetivo central: transformar o medo, abandono, perda, rejeição em presença. Os específicos: compreender a origem dos padrões de vínculo, fortalecer limites, autonomia, ressignificar crenças, muita crença, gente, baseado lá nos traumas, a gente não vai falar deles aqui, mas tem muita crença ali, né? Muitos padrões repetitivos, né? Então nós precisamos olhar o que que a gente está, qual é o programa de tudo isso. E para quem é, né? Para quem deseja se aprofundar, fazer suas mudanças, ir além e melhorar o relacionamento consigo mesmo. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou apresentar como vai ser, né? Tá? Então, nesses encontros a gente vai aprender a nos vincular ou desvincular. Porque temos tanto medo de perder alguém, incrível, né? E é tão grande esse medo que chega a ser às vezes visceral, parece que a gente vai morrer. Porque permanecemos em relações que já não nos fazem bem, não fazem mais sentido. A gente mesmo diz, mas isso aqui não está combinando, e a gente continua. Quanto daquilo que chamamos de amor é medo? O que sobra de amor ali? O que é amor mesmo? Como que ele está ali no meio disso, né? Como nossa história de nascimento e infância participa dos padrões relacionais? O que aprendemos sobre o amor através da família, religião e sociedade? Como a sexualidade se relaciona com vínculo, prazer, medo, culpa, liberdade? Que confusão é essa? Podemos amar sem possuir? Podemos pertencer sem nos submeter? Podemos estar sozinhos sem nos sentirmos abandonados? O que é isso de sozinho? O que que é? Qual é a diferença entre solitude e solidão? Como é tudo isso, né? Então a gente vai começar hoje pelo o relacionamento começa antes do relacionamento. Quando começa o relacionamento? Ou tudo que está acontecendo em torno, né? Depois a gente vai falar de sexualidade, corpo e liberdade. Porque antes da gente ir partir para a sexualidade e transformar tudo isso e esse nosso relacionamento, a gente precisa entender a fonte de tudo isso. O que a gente aprendeu sobre amor, né? Então, o primeiro que é hoje é o relacionamento começa antes do relacionamento. Nascimento, apego, vínculo, abandono, da onde vem tudo isso, né? Ok? Aí depois a gente vai fazer isso em 4 encontros, né? Essa semana 2 e na próxima semana 2. O que vocês vão levar? Mais consciência sobre os padrões de apego, vínculo e medo de abandono, mais clareza. Gente, a gente vai aqui abrir o caminho para vocês, né? Lógico que vocês têm aí depois bastante trabalho. E também vamos preparar vocês para o retiro, para não chegar lá e cair de paraquedas, como todo mundo fala, né? E para aproveitar melhor o retiro. Lá nós vamos fazer práticas, nós não vamos fazer essa teoria, por exemplo, né? Para não perder tempo com isso, nós vamos direto para a prática lá. Mas vocês vão perceber que a base de tudo é relacionamento, é amor, é o resgate do amor, não é?
É o que o curso em milagres fala, o budismo, tudo fala, é o amor no meio de tudo isso. Então, mais clareza para escolher relações que nutrem, sair com responsabilidade do que adoecem, mais clareza, mais presença, mais percepção. E eu aqui não coloquei, mas a gente também tem a questão da lei da atração, né? Quando você libera e muda ali as tuas crenças, os seus padrões, as suas memórias, libera e faz essa mudança interna, você vai mudar a atração, a lei da atração. É aí que acontece o movimento, tá? Ferramentas para sustentar limites sem culpa e pertencimento, pertencer sem se submeter, olha que legal, né, gente? É uma relação mais honesta, amorosa, verdadeira, com o corpo e a sexualidade, olhar crítico, libertador, expressão, poder se expressar melhor, falar o que sente, sem medo de perder outra pessoa. Imagine ficar guardando, isso também a gente sabe, né? Amar, então, quais os princípios, né? Amar não é possuir. Se você está tentando possuir ou alguém possuir você, está criando contratos combinados. Gente, de hoje em diante, não prometa mais nada, tudo isso é contrato. E isso fica ali registrado, entende? O amor, amar não é possuir, não é ter que prometer nada. E nem pedir que se prometa. Isso é medo, isso é possuir, ok? Pertencer não é se submeter. Eu sou, né? Eu pertenço a tal pessoa. A gente pensa isso, né? É meu marido, minha esposa. É, até que a morte os separe. Aquelas promessas que a gente faz. Aí se tornam os motivos errados porque estamos numa relação. Nós precisamos estar pelos motivos certos, que é o amor e a liberdade de cada um ser, ir e vir, falar, se expressar. Perdoar não é aceitar violência, cuidado, né? Não é aceitar, não é ser permissivo. Perdoar é deixar ir, né? Comprometer-se não é abandonar a si mesmo, porque às vezes a gente se compromete, mas coloca tudo mais em primeiro lugar, esquece da gente. Comprometer-se não é isso. Estar sozinho não significa estar abandonado. Então, não ter medo de sair de uma relação e de dizer e também de liberar o outro para ir, com medo que ele vai ficar sozinho. Ninguém está sozinho. A não ser que acredite nisso e tenha conteúdo para isso. Sexualidade não precisa ser culpa ou obrigação, nem pecado, nem medo, né? Nada disso. E liberdade não significa ausência de vínculo. Também temos que cuidar, porque às vezes a gente vai para um lado e vai para o outro. Eu quero ser livre. E eu quero ser livre é não me envolver com mais ninguém. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser livre, você é livre, estando com ou não com alguém, né? Eu posso amar sem me abandonar, né? Sem me deixar. Bom, nós vamos fazer aqui práticas, tá, gente? Vocês sabem como é que eu sou, nós vamos fazer bastante prática. Vamos conversar também, vocês vão fazer perguntas no final, vamos tentar deixar as perguntas mais para o final. E aqui temos aí algumas perguntas aí que vocês já podem fazer, né? Anotem aí as perguntas e já vão se fazendo até sábado, vocês vão ter bastante perguntas hoje aqui, tá? Eu vou fazer muitas. Então, não consegue responder hoje? Isso não é para vocês me responderem hoje, é para vocês refletirem a vida toda, talvez, né? Sempre que tiver no relacionamento. Por que meus relacionamentos não funcionam? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Vanilda, por que eu não consigo? Não dá certo, ou atraio tais pessoas, né? Como posso me relacionar com tudo e todos a partir do amor, sem perder a mim mesmo? E do medo de ser abandonado à liberdade de amar. Vamos lá. Então, aula primeira.
Compreender como experiências precoces, familiares e relacionais podem participar da construção de padrões de segurança, medo, abandono e vínculo, sem transformar a história em sentença. Então, a ideia aqui hoje não é procurar culpados, não é para vocês também se identificarem tanto com isso, com nada, na verdade. Não se identifique. Olha ali, eu me encaixei bem naquilo e fazer disso um drama e uma perseguição contra si mesmo e contra os pais e contra tudo. Não, são e cada um vai ter aqui uma conexão com algumas perguntas, vai ter uma reação, um sentimento, ok? Não faça disso também, gente, uma coisa determinante, tá? São só linhas, né? São caminhos, são perguntas. Leve isso com leveza. Esse primeiro encontro, que ele é um encontro que mexe bastante com vocês, vai mexer bastante, tá? E também digo que vocês respirem, depois de hoje. Respirem, respirem, porque é sempre a minha resposta. Respira, sente e respira. Entenda o que está acontecendo, né? Então, essa parte que vai olhar para a segurança, vocês vão ver que envolve muita segurança. Normalmente a gente está num relacionamento para receber, se sentir seguro ou para oferecer segurança. Porque foi isso que foi esse vínculo que teve lá atrás com nossos pais. E também os relacionamentos dos pais e o que eles trouxeram para a gente tem muito a ver com eles confundiram amor com segurança. Então aprisiona, né? A gente se sente preso ou quer se libertar disso. Bom, vamos lá. A pergunta não é: meu parto determinou quem eu sou? Como eu disse ali no começo, não é para determinar nada, né? Mas que significado o meu sistema pode ter associado às primeiras experiências da vida? E onde percebo algo parecido hoje? Então, o nascimento e as crenças que podem ter sido formadas. Não está aparecendo? Aqui compartilhar, porque eu compartilhei aqui, não está aparecendo para vocês? Tá? Para mim tá aparecendo. Ah, tá bom. Acho que, Fábio, você tem que pôr pro like, você está no celular, né? Gente, Não está aparecendo você. O documento, sim. eu não estou aparecendo? É. Ok. Para mim tá aparecendo também, Fábia. Para mim também. É que a Fábia está no celular, eu acho. Daí fica, às vezes ele Tá. faz isso, tá? Melhor é no computador, quando vão assistir essas aulas aqui, tá? Então, vamos lá, gente. Aqui nós vamos tratar de eu vou fazer tudo um resumo, tá, pessoal? De algo que está no livro da Sondra Rey. Então, o livro da Sondra Rey, como o meu nascimento, né, tem relação ali com como o meu nascimento está relacionado com os meus relacionamentos, se relaciona com meus relacionamentos, com a forma como eu me relaciono. Então, eu trouxe aqui um pouco, tá? Então, o livro, ele é muito importante que seja lido, e não só é lido, como experienciado, né? É um livro quase de cabeceira, tá? Mas eu vou trazer um pouco aqui dele e um pouco do que eu percebo, ok? Então, aqui, o que diz o livro, né? O que diz o livro, o que demonstra o renascimento, e hoje a epigenética, a neurociência, a ciência já está comprovando, né, que a forma como a gente nasceu, as coisas que aconteceram, como a mamãe se sentiu, tudo isso, desde lá do começo, interfere no que sentimos, pensamos sobre nós, sobre tudo hoje, né? Então, um dos pontos importantes, tem muitos pontos, né? O que a mamãe sentiu, como nossos pais se relacionaram, como a gente foi concebido, tem várias coisas, mas eu vou falar aqui agora um pouco sobre a forma de nascimento, tá? Que a Leonard George chama de trauma de nascimento. Por exemplo, é só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, como é importante a gente analisar e conhecer tudo isso, ok? A cesariana. Depois eu vou passar todas essas
eu vou passar para vocês todas essas perguntas e tudo isso que eu estou trazendo aqui, tá? Então, quem nasceu de cesariana? Alguns pensamentos podem ter se fixado na mente dessa criança ou nas memórias dessa criança, ok? Eu não consigo fazer isso sozinho. Então, normalmente, vocês vão se identificar com algumas aqui, já vão anotando aí o que identifica, você se identifica, o que pega para você, tá? Então, normalmente você é uma pessoa que nasceu de cesariana, diz assim: eu não consigo fazer isso sozinho. Sempre preciso de ajuda. Claro, você precisa de ajuda para nascer. Não conseguiu dar conta de nascer. As coisas acontecem comigo sem que eu possa participar. Eu não consigo, sabe, fazer parte daquilo. Preciso que alguém faça por mim. Mesmo com toda a capacidade, toda a preparação, uma pessoa às vezes que fez milhões de cursos, se sente super preparada, ainda não consegue. Preciso que alguém faça por mim. E, gente, isso aqui vai ser para sempre? Não. Demonstra o quê? Que você ainda precisa acessar mais o teu trauma de nascimento, fazer mais aspirações, se libertar disso. Talvez passar por uma experiência de ressignificar o teu nascimento. Não tenho controle sobre o que acontece comigo. É uma pessoa que não sente que tem controle sobre o que acontece com ela. Quando estou prestes a conseguir, alguém interfere. Não foi o que aconteceu lá quando você estava na barriga da mãe? Tinha tudo para nascer de parto normal e interferiram no teu nascimento. Então, a tua vida já começou assim. Minha passagem para uma nova etapa depende dos outros. Sempre eu espero que os outros me ajudem com isso ou algo assim. Não preciso lutar para sair. Alguém vai me tirar. Meu corpo não sabe fazer. Também aqui, sabe, a gente pode se encaixar em nascimentos naturais, tá? Parto natural. Porque um parto natural que precisou de muita ajuda, fórceps, tá? Então é por isso que algumas pessoas que às vezes nasceram de parto natural podem sentir também essas perguntas. Por isso que não dá para determinar, nasci de cesárea, são isso aqui que eu vou sentir. Nasci. Não. Mas a tendência é isso, tá? Então, também, eu fico naquela situação e não tento nem sair dela, porque eu espero que alguém vai me tirar. Sabe aquelas pessoas que ficam naquilo, e você até olha, nossa, é só sair da situação, por que a pessoa não sai? Não é tão simples, né? Meu corpo não sabe fazer. Meu corpo não sabe fazer. Existe algo errado comigo. Possíveis reflexos a investigar. Então, nesse caso, né? Dificuldade diante de mudanças, sensação de impotência, esperar que alguém resolva, dificuldade de iniciar projetos, dependência, necessidade de controle, dificuldade de confiar na própria capacidade. Por exemplo, meu filho está aqui hoje, eu vou usar ele um pouquinho aqui. Eu quis muito ter parto normal. Ele levou 5 dias, desde que que estourou a bolsa até ele nascer, ele levou 5 dias, gente. Primeiro, eu tentei. Eu fiquei lá no hospital 5 dias tentando. O pai dele ficou internado comigo. Então, ele, além de nascer de cesárea, imagine o quanto eu me senti incapaz. E quanto isso passou para ele. E no final, né, então, de um nascimento de parto natural, ele foi nascer de cesárea. E eu precisei porque primeiro tomou aquela ocitocina e depois primeiro se tomou uma para segurar e depois uma para nascer. Então, ele ficou muito confuso e ele precisou de muita ajuda. E por 5 dias, não foi algumas horas, por 5 dias. Embora eu lembre de eu confiar muito, sabe, gente? Eu não me lembro de ter ficado muito nervosa com isso. E eu fui confiando, porque o meu médico era uma pessoa de muita confiança. Então, na verdade, eu confiei muito no outro, né? Ele teve que também confiar. Então, pode ser que isso pegue para ele. Então, quando a vida me coloca diante de uma passagem difícil, eu avanço ou espero que alguém me tire da situação? É uma boa pergunta para o pessoal da cesárea.
Importante, nascer por cesariana não significa que a pessoa necessariamente desenvolverá qualquer desses padrões, tá, gente? Pode ser que ela desenvolva outros ainda, tá? Isso aqui é só para dar uma dica. Parto muito longo ou difícil. Possíveis crenças. A vida é difícil, para conseguir alguma coisa preciso sofrer, ou faço os outros sofrer, que daí fez a mãe sofrer. Boa noite, gente. Preciso lutar muito para conseguir. Quando começo algo vai ser difícil terminar, tenho que suportar, só consigo vencer através do esforço. Possíveis reflexos, coisas que resultam disso. Transformar tudo em luta. É uma pessoa que transforma tudo em luta, faz um drama, enquanto para outras pessoas é mais fácil. Dificuldade de receber. Excesso de esforço, porque ela precisa se esforçar. Então, o que para algumas pessoas seria simples, aquela pessoa faz uma maior confusão. Ela faz muito esforço. Aqui, por exemplo, o meu filho poderia juntar as duas coisas, a cesárea e o longo, e ser difícil, e sofrer, porque agulhas e tudo, né, que foi difícil. E ele teve quase que usar fórceps, porque ele entrou no canal e depois teve que ser puxado. E às vezes eu descobri que tem cesárea, gente, que usam fórceps. Olha só que louco, tá? Então, junta 3 coisas às vezes. Sensação de que descanso é perigoso, porque teve que lutar para nascer. Ali também entra no fórceps isso aqui, tá, gente? Vai vir ali para baixo, mas só que o fórceps consegue ser um pouco mais complicado ainda, né? Então, é uma pessoa que, embora às vezes pare, mas isso pode justificar ela morrer. Então, é uma pessoa que está sempre ativa, sempre se esforçando para tudo. Então, às vezes, a gente está julgando alguém. Ah, essa pessoa exagera, está sempre tendo que estar ocupada, sempre ser útil. Não, é uma questão de sobrevivência, se ela ainda está ligada ao trauma, tá? Relacionamentos vividos como batalha. E faz até o outro virar uma batalha, o parceiro também entra nesse embalo, né? Eu acredito que preciso sofrer para merecer aquilo que desejo. Parto com fórceps ou outra intervenção. Dentro da linguagem, né? Preciso ser puxado para conseguir. É mais complicado ainda. Não consigo terminar sozinho. As pessoas precisam interferir na minha vida. Minha força não é suficiente. Então, as pessoas se sentem sempre cansadas, desanimadas, acham que não vai dar certo. Embora exista um programa que ela pode morrer. Talvez, por exemplo, no meu filho aconteça de não ter, porque eu em nenhum momento tive esse medo, porque o médico passava muita segurança. Então, depende, entendeu? Então, depende de cada caso. Não consigo, alguém precisa me salvar. Vai sempre esperar que alguém salve essa pessoa. E às vezes vai depositar tudo isso no relacionamento ou nos pais. Não confiam na minha capacidade. Então, isso pode trazer outros padrões, como controle, resistência à autoridade, necessidade de salvamento, dificuldade de pedir ajuda, dificuldade de receber ajuda. Depende, gente. Às vezes vai para um lado e às vezes vai para o outro, tá? Às vezes a gente entra no lado de precisar muito de ajuda e de empurrão, e às vezes eu entro no lado da força. Então, eu sou aquela pessoa que não quero nem ajuda. Tá louco? Eu não posso descuidar. Vai que a outra pessoa falha, e aí eu morro. É o programa, tá? Nascimento com dificuldade respiratória. E que o renascimento, a respiração cura, né? Então, respirar não é seguro. A gente ouve muito isso quando atende, né? O mundo não é seguro, preciso lutar para conseguir respirar. Não há espaço suficiente para mim, preciso prender minha expressão. Não posso relaxar. Possíveis reflexos, dificuldade de relaxar, hipervigilância, medo diante de mudanças, sensação de falta de espaço. Então, é uma pessoa que também está num relacionamento, ela é uma pessoa que não deixa o outro respirar, ela, ela não consegue relaxar sexualmente, inclusive, não consegue ser uma pessoa relaxada dentro de um relacionamento, não consegue se entregar para um relacionamento. Ela está sempre ativa, né? Sempre em proteção.
É uma pessoa que sente falta de espaço, mesmo que o outro dê todo espaço, ela ainda vai sentir que tem falta de espaço, não consegue nem respirar. Então ela não pode, por enquanto, também outra coisa, gente, ela não deve agora, porque sabe disso, tentar se adequar ao relacionamento, tem que cuidar. Avisar o relacionamento também às vezes é bom. Como meu último relacionamento eu avisei, falei: "Olha, eu tenho uma necessidade de mandar a pessoa embora para ela me abandonar, porque eu fui abandonada. Então minha crença é de que eu vou ser abandonada. Então eu vou fazer coisas e mandar você embora". Então a pessoa sabendo disso, ela vai entender melhor quando você fizer certas coisas, entende? Ou o outro se diz assim: ó, cuidado para não me pressionar muito. Como eu tive problemas lá atrás, na infância, não me pressiona muito, senão eu vou sair correndo e vou mandar você embora. Porque eu me sinto sufocada. E às vezes por pouca coisa. Então, avisar, eu estou trabalhando isso, eu tô agora me observando, estou fazendo renascimento, terapia, mas ainda isso pega para mim. Então, avisa o teu companheiro, a tua companheira, das coisas que você reage, porque agora você sabe, antes eu não sabia. Então, às vezes, eu vou reagir de uma forma louca, dependendo do que você fizer. Se você sair sem me avisar, se você demorar para chegar, eu vou agir assim. Mas eu estou ainda dentro do meu trauma, eu estou trabalhando nisso. Tendência de segurar emoções. Separação imediata da mãe. Isso acontece tanto no natural, né, no parto natural, quanto o parto, qualquer parto. Eles vão tirar para fazer, se for no hospital, vão separar na hora, né? Já estão mudando, a gente já falou disso aqui, né? Agora eles já estão tendo consciência de colocar o bebê na mamãe até parar de pulsar né? E tal. Então, mas essa separação imediata causa o que no relacionamento? Medo da pessoa te abandonar, porque ela, como eu falei anteriormente, ela não te avisou que ia chegar atrasado, ou ele pediu um tempo. Ó, a gente pode dar um tempo, porque também a pessoa começa a se sentir muito pressionada, mas ela te ama, ela quer estar com você, mas você não aguenta esse tempo, porque você foi separado da mãe e quem foi lá por exemplo, para a incubadora, né? Separado por dias, por meses, você não aguenta passar por isso de novo. Então, quando ama alguém, essa pessoa vai embora. E às vezes eu crio a pessoa ir embora. Eu me torno insuportável. A pessoa vai embora, porque ela precisa cumprir com o meu trauma. Amor significa separação. Então, estar junto para mim não é amor. Não posso confiar que quem amo vai ficar ali, vai permanecer. Preciso me agarrar para não perder, preciso ficar perto o tempo todo. Então, várias coisas. Nascimento prematuro. Tenho que chegar antes. Preciso me apressar, não posso esperar, preciso fazer tudo rapidamente, não há tempo suficiente. Ou o oposto, o mundo chegou cedo demais para mim, não estava preparado. Possíveis temas: pressa, ansiedade, uma pessoa que tem pressa, uma pessoa que está sempre ansiosa, dificuldade de esperar, a sensação de estar sempre atrasado, necessidade de antecipar acontecimentos, porque foi assim que ela veio ao mundo, tá? Nascimento após muito tempo de gestação, né? Que sugerem que passou do tempo, mas, gente, não existe. Existe o tempo certo para cada situação. Só que aí tudo ao redor cria que é um problema, né? Então, não quero sair, o mundo lá fora não é seguro, é melhor permanecer onde estou, mudança é perigosa, preciso ter certeza antes de agir. Então, pessoas que passou do tempo, elas, e às vezes passou mesmo, né? Não tiveram atenção devida e ela passou do tempo. E aí, normalmente, essas pessoas tiveram problema respiratório, né? E engoliram líquido, então tem afogamento, por isso que elas têm medo de água. Então, o renascimento pode liberar tudo isso, tá, gente? Resistência à mudança, dificuldade de iniciar. Então, aqui tem um monte, né, gente? Fora os que estão lá no livro, tá? Parto muito medicalizado, né? Que é o caso principalmente da cesárea. Preciso de alguém para me dizer o que fazer.
meu corpo não sabe, não posso confiar nas minhas sensações, autoridade, ninguém vai controlar meu corpo, precisa resistir. E aqui entrou também, que eu não coloquei, a dependência química, tá, gente? A cesárea criou a dependência química, eu precisei de medicação para nascer. Então, dali em diante, eu preciso sempre, para tudo. Então, depois, isso aí já tem pesquisas que comprovam que lá na década de 70, né, depois da cesárea ali, começaram a nascer as crianças, antes, né, começou a nascer as crianças por cesárea, usando a medicação, né, ocitocina sintética e mais um monte de coisa. Aí, na década de 70, os adultos eram dependentes químicos, os primeiros dependentes químicos, muita gente, né? E fizeram pesquisa, a grande maioria tinha nascido de cesárea. Muito choro, angústia ao nascer, o mundo é assustador, preciso gritar para ser ouvido, só recebo atenção quando sofro, preciso demonstrar minha dor para alguém, né? Então é isso aí, gente. Eu vou até passar aqui. Então vocês depois olham, vejam no que vocês mais se encaixam. Então você diz o que? Tudo sim. Ou não diz nada, só toca em diante. Preciso ser perfeito. Deus o livre, eu não fazer o que a pessoa está esperando, né? Errar. Eu posso morrer, gente. Preciso fazer qualquer coisa para a pessoa ficar. Então, é aqueles relacionamentos loucos, né, gente? Medo de ficar sozinho. É grande o medo de ficar sozinho. E aí, nós estamos prendendo outra pessoa também. Não esqueçam disso. Você não está privando só a tua liberdade, como a do outro também. Para agradar o seu medo, a sua dependência. Vejam bem, né? Aí aqui eu coloquei, depois eu vou mandar para vocês, o exercício da mentira pessoal, né? Que tudo isso gera a mentira pessoal, uma mentira sobre mim mesmo, várias mentiras, né? Então aqui eu vou falar algumas, veja se dói aí, depois eu vou mandar, né, gente? Não sou digno de amor, vou ser abandonado. Aí você às vezes se abandona antes, sai daquela relação, ou faz da vida da pessoa um inferno para ela te deixar, porque ela não aguenta você. E você tá achando que a pessoa que é ruim, mas é você tá criando a situação. Estou sozinho, não posso confiar em ninguém, mesmo estando num relacionamento, você se sente sozinho. Não posso confiar em ninguém, claro, porque eu não pôde confiar lá atrás dos pais, no médico, em tudo, né? Preciso controlar para estar seguro, preciso me sacrificar para ser amado, existe algo errado comigo, né? Se nem os pais ficaram com você, mas é tudo uma ilusão, né, gente? Claro que os pais ficaram, eles fizeram o melhor, e dentro de tudo aquilo mais, o que registrou em você é uma coisa louca, tá? Então agora façam aí rapidinho o exercício. Dentro de tudo isso, o que você acredita em relação quando você está num relacionamento, né? O que você acredita? Eu acredito que quando o que você sente, né, em relação, por exemplo, eu acredito que não sou digno de amor, entendeu? Então, o que vem depois disso que eu pergunto, tá? Isso aí é só uma ideia. Ou que eu vou ser abandonado, que eu estou sozinho, não posso confiar em ninguém. Então, eu vou fazer a pergunta, é a primeira coisa que vier, ok? Eu acredito que. Olhe para o teu relacionamento, ou para o último relacionamento. Por que eu estou nesse relacionamento? E quando que isso que eu acredito aparece mais nos meus relacionamentos? Ela aparece quando. O que acontece? Quando a pessoa vai, se ausenta, quando a pessoa grita comigo, quando a pessoa não me responde, não faz o que eu quero, quando que aparece isso? E o que eu faço quando acredito nisso?
Eu costumo, o que eu faço? E o que eu tenho medo que aconteça? Eu tenho medo de do que eu tenho medo? Por que eu não saio desse relacionamento? Por que eu não liberto essa pessoa? Porque eu ainda estou nele? Porque eu tenho medo de por exemplo, se eu não sou digno, se eu penso que eu não sou digno do amor, o pensamento pode ser: eu sou. A gente pode criar um novo agora, né? Vou sugerir algumas coisas, você tem que criar coisas novas, pensamentos novos e poderosos, né? Eu sou digno de amor simplesmente por existir, por exemplo. Então, de hoje em diante, quando vocês sentirem coisas como essas no relacionamento, quando acontecer algo, você tem que ter uma frase, criar hoje uma frase que você vai ficar repetindo na mente, né? Ah, vai vir, não, não sou digno, não. Eu sou digno de amor simplesmente por eu existir, por ser filho de Deus, por estar aqui. Eu posso amar sem viver antecipando, né, a perda ou com medo de ser abandonado. Eu me permito amar. Posso ser verdadeiro e continuar sendo digno de amor. Porque assim, se eu preciso agradar para ser amado, o que que é isso? Eu sou um mentiroso, né? Eu não estou sendo verdadeiro. Eu não estou conseguindo ser verdadeiro nem comigo, nem com o outro. Eu estou fazendo tudo que o outro espera, eu estou sendo outra pessoa. Então eu preciso fazer uma afirmação que mude isso. Posso ser verdadeiro e continuar sendo digno de amor. Então, de hoje em diante, eu vou dizer o que eu sinto. Porque para não ter mais medo de que o amor vai embora. Posso estar comigo mesmo e continuar conectado à vida. Porque eu acho assim, que eu só estou conectada à vida se eu estiver com alguém. Porque foi isso que eu aprendi lá atrás. Que eu não sou capaz de cuidar de mim mesmo, de estar comigo, de amar a mim mesmo. Eu preciso de que outro me ame. Então eu posso estar sozinho e mesmo assim estar conectado à vida, estar vivo, merecer tudo de bom, porque é o pensamento que eu não mereço. Se eu ficar sozinho, eu posso morrer, porque talvez eu tenha até corrido risco mesmo, né? Coisas aconteceram, eu posso ser abusado, eu posso sofrer violência, se aconteceu isso lá atrás. Eu posso aprender a confiar sem precisar controlar tudo. Por quê? O amor me ensinou que amor é controle. Aí eu passo a controlar tudo também, porque minha mãe controlava, meu pai controlava. Então, amor é isso. Então, eu controlo meu parceiro, ou eu encontro um parceiro, uma parceira que me controle, para me mostrar que isso é amor. Eu não tenho autonomia, não tenho vontade própria, eu minto o tempo todo, né? Não digo a verdade. Porque, gente, mentir não é só falar algo que não é verdade, é não falar o que você sente, é não expressar quem você é. Isso é mentira também. Então, se você está agradando, silenciando, não dizendo o que sente, concordando, você está sendo um mentiroso. Está enganando a outra pessoa. Aí você acha que está sendo legal, que você está sendo amoroso. Então, cuidado, tem que descobrir o que, que é mentira, tá? Amor não exige que eu abandone a mim mesmo. Se a outra pessoa está exigindo que você esqueça de você, só viva para ela, controla você, porque também a gente tem também o outro lado, né? Isso não é amor. Eu preciso dizer que isso não é amor, porque senão eu vou achar que isso é amor, porque foi o que fizeram comigo lá atrás, ok? Agora vamos fazer perguntas e respostas de novo. Vamos lá, vamos treinar. Olhe agora, fecha os olhos e olha para o seu companheiro. E a pergunta é, a primeira resposta: o que essa pessoa desperta em mim? Agora, outra pergunta: onde isso já existia antes desse relacionamento? Ele só está despertando.
Lá atrás, da onde já vinha, o que eu via ou o que acontecia comigo. Agora respira um pouco, faça algumas respirações. Inspira, expira. Imagine que você pode estar sozinho e ainda assim continuar profundamente conectado consigo, sendo você mesmo. Vai falando isso. Eu agora me conecto a mim mesmo, à vida. Eu, mesmo estando sozinho, continuo aqui, continuo vivo, continuo sendo eu mesmo. Não preciso de ninguém para ser eu. Eu me comprometo a não me abandonar mais, jamais. Respira. Eu posso sentir amor sem me perder. E eu posso perder alguém ou deixar alguém ir sem perder a mim mesmo. Agora você vai olhar para o seu companheiro e perceba assim, se você pensa o seguinte: "Não posso viver sem você", o que que você sente em relação a essa pessoa? Você precisa ficar. Se você for embora, eu não sou ninguém. Preciso controlar você, né, para estar com alguém. Você agora vai falar outras coisas para essa pessoa. Eu escolho você. Não é melhor do que você dizer: "Eu não posso viver sem você"? Às vezes acham que isso é amor, que é uma declaração de amor, mas declaração de amor é dizer: "Eu escolho você". Então fala isso para a pessoa. Eu liberto você também dos meus padrões, dos meus medos. Fala o nome da pessoa e diga para ela: "Eu liberto você. Você é livre. Eu aceito você na minha vida, mas eu também posso existir sem você. É seguro para mim também libertar você, estar sem você. Eu liberto você. Eu abro mão de controlar você para me sentir segura, seguro. E de hoje em diante, eu posso me amar sem me abandonar. Eu de hoje em diante posso me colocar em primeiro lugar. E você também. Eu confio em você. Não preciso mais controlar, proteger. Eu não preciso mais sentir o medo em você. Você é livre para fazer as suas escolhas, as suas experiências, errar, acertar. Eu liberto você e me liberto. E a pergunta é, olhando para o seu parceiro, para a sua parceira ou o anterior, quanto do que chamamos de amor é medo de perder? Quanto? De 1 a 10. O que eu sinto por você, né, por meu parceiro, minha parceira, é medo de perder. E o quanto é amor. O que eu temo que aconteça se você me deixar?
Não se preocupe com as respostas. São só perguntas e você vai poder fazer de novo depois. Respira, inspira. Agora pode voltar. São perguntas boas, né, gente? E vocês podem fazer frases. Eu, Adriana, liberto você da minha necessidade, dos meus padrões, dos meus medos. E sou grata a você por me libertar também. Gente, eu vou contar aqui que a pessoa que me ensinou isso aí, alguns já vão saber quem foi, ensinou isso num retiro. Daí tá bom. E eu tinha um relacionamento com a pessoa. Aí eu sempre fui muito rápida, né? Na próxima semana já fui praticando. E aí a gente brigava e eu mandava no WhatsApp. Eu liberto você. Não faça isso para mim. Ontem já sei. Mas calma aí. Eu entendi a lição, né? Que eu estava libertando ele para ele ser livre, né? E eu descobri o quanto eu estava aprisionando ele. Mas ele descobriu que ele ainda não tinha praticado isso que ele ensinou. Foi bem forte. E funcionou, tá, gente? Foi muito incrível. Eu libertei ele e me libertei. Porque aí a gente vai tirar tudo que tá na frente do amor. E se você ainda continuou com a pessoa, é porque tinha amor. Porque era um relacionamento mesmo. E se não for, se for baseado em medos e tudo isso, o relacionamento vai acabar. Por isso que às vezes eu digo, gente, o nosso papel aqui não é fazer um relacionamento continuar ou não continuar. Nosso papel é ajudar a trazer a verdade para aquele relacionamento. E às vezes a pessoa está se relacionando com a mãe, com o pai, com seus traumas, né? E não está nem enxergando a pessoa. Aí depois que ela vai liberando tudo isso, ela diz: eu não sinto nada por essa pessoa, que louco. Porque ela só estava ocupando o espaço. E você também, porque você se retira também. Você deixa de ser a mãe, você deixa de ser o protetor, você deixa de ser salvador, aquele que não abandona, você vai deixando tudo isso. E aí, quando você para de fazer isso, às vezes de cara, a pessoa entra em pânico. Porque você não é mais aquilo que ela colocou no lugar ali. Ela tinha posto você como um pai, vamos dizer, uma mãe, né? E você não está mais representando aquele papel. Você não serve mais. Por isso que acaba o relacionamento. Entende? Ou a pessoa tem reações. Mas não é com você. Não se preocupe. Não se sinta mal. É com aquilo que ela está experimentando. E outra coisa, você ajudou de alguma forma. Você fez prestou um serviço para ela. Agora, como ela usou isso, aí é problema de cada um, né? Você tem que parar de achar que você é o culpado, o responsável por tudo isso. E sair disso também, né? Saber a hora de sair. Vanilda, deixa eu contar um pouquinho da minha Bom, experiência com isso. Eu acho que uns 2 anos atrás acho que eu fiz um renascimento com você e entrou a gente entrou no assunto relacionamento. E você me disse, Fábia, liberta ele e se liberta dele. E eu comecei a fazer toda noite. Acho que por muito tempo, eu faço até hoje. Gente, o meu relacionamento é uma benção. uhum, E eu tenho uma paz. E depois que eu me libertei, eu liberto você, César, e agradeço por você também me libertar. Eu falo muito essa frase. Gente, trouxe uma paz para o meu relacionamento, uma leveza, uma coisa tão maravilhosa, gente, façam, que é maravilhoso. Foi a Vanilda que aquilo me ficou na minha cabeça. Eu falei, eu vou começar a praticar. E eu pratico sempre, principalmente quando ele vai dormir, eu boto a mão e falo, eu liberto você. E depois disso, nós estamos cada vez mais juntos, mais cúmplice, com mais leveza. Hoje mesmo a gente falou, meu Deus, como a nossa vida é leve. Por mais que a gente tenha conflitos, mas como tudo é leve, a gente ri de tudo, gente. Incrível. Então,
É um exercício, esse módulo aí ele é incrível. É isso aí, gente. É verdade. Porque você transforma o amor naquilo que ele é, que é liberdade. E aí nós entramos na vítima e no algoz, né? Quando o algoz percebe a vítima, ele entra no papel. O ego, né? Não é a pessoa de propósito, claro, é o ego dela. Nossa, peguei ela porque ela quer um pai. E ele veste o papel. Então, não fique com assim com dó e, ai, olha o que eu fiz, coloquei a pessoa como minha mãe ou como meu pai. Não, ele também se aproveitou da situação, né? E aí você, então, quem resta a você sair disso, você se libertar disso, né? E libertar o outro. E o amor, é isso que o amor faz. Ele liberta a pessoa para ela ser livre. É isso aí. Vocês marcaram aí a frase? Porque isso aí eu acho que eu não coloquei lá no. Bom, eu vou pôr lá. Tá. Que é eu, e é muito forte mesmo. Você vai praticando todos os dias. Você pode fazer aquele 70 vezes 7, e pode acontecer que a pessoa vá embora, tá, gente? Então aí tem aí, eu não sou digno de amor, né? Não posso confiar em ninguém. Você tem que perceber e da onde vem. Então é todo o trabalho, né, da respiração aí, todo o trabalho de conhecimento, saber dos seus traumas, o que que aconteceu, mãe, pai. Por isso que a gente faz toda essa jornada aí, né? Aí você pode criar eu sou amado, né? Eu me amo, muita coisa mais voltada para você mesmo. Então, a gente passou também essa semana aí o 70 vezes 7, né? Porque quem vai assistir aqui também tem essa parte aí do 70 vezes 7, que está na Bíblia, escrever 70 vezes 7, né? É importante. Eu escolho liberar o ressentimento que mantenho em relação à pessoa também. É uma forma de perdão, né? Que você pode fazer. Eu escolho perdoar e me libertar dessa história, desses padrões. Usar a palavra escolha também é muito bom, né? Você vai se treinando para escolher em vez de também forçar as coisas, sabe? Eu me liberto, eu escolho me libertar, também é legal, né? Vanilda, Pode falar. Vanilda, pode repetir a frase aí da libertação? Só para anotar aqui. Eu, Antônia, liberto você, fulano, da, dos meus padrões, das minhas necessidades, dos meus medos. Você pode usar tudo e pode usar uma só, porque é o que está mais naquele momento, tá? E das minhas expectativas, tá? Então, pode usar uma ou tudo isso aí. E sou grata a você, tantan, né? Por me libertar. E pode ser assim: eu, Vanilda, liberto você, Mário Carlos, da minha necessidade de um pai, do meu medo de abandono, né? Na minha necessidade de ser cuidada, protegida, entende? Você sente o que você está prendendo o outro e faz aí. E agradece ao outro, daí o outro pode até ser, e agradeço você por me libertar da posição de ser sua mãe, de ser aquela que te protege, daquela que se submete às suas necessidades. Aí você. E pode ser que você vai fazendo isso aí, vai mudando, tá, gente? Vai mudando. Ela é curta, mas ela é bem poderosa, tá? E você vai sentindo, à medida que você vai fazendo, essas frases, ou outras dos 70 vezes 7 dias lá, o que você sente, o que você resiste, deixa ir fluindo as coisas dentro de você, quais lembranças aparecem, quais pensamentos surgem, onde sente no corpo, vai olhando tudo, porque você vai ver que está criando doenças no corpo, síndromes, problemas mentais. E aí você vai. E muitas vezes, gente, você adota questões que o parceiro, o companheiro está tendo
dificuldades que ele está tendo, você assume para você poder cumprir com aquilo tudo. E às vezes vícios e um monte de coisa, tá? Então observa os vícios, os padrões, né? O que você deseja, o que gostaria de dizer, vai olhando. E aí vão vindo essas coisas, por exemplo, nossa, eu deveria dizer isso para a pessoa, porque vai começar a surgir coisas. Às vezes coisas que você deveria ter dito para o seu pai, para sua mãe, né? E aí, mas eu não vou falar para ele, isso aqui é para o meu pai e minha mãe. Ok, você pode ir lá e falar para o seu pai e para sua mãe agora, depois de adulto, porque é aquela criança que não falou. Mãe, eu preciso. Eu lembro que eu disse para minha mãe assim, mãe, de hoje em diante, eu vou errar muito na sua visão, porque até eu percebi que até aquele momento eu tinha feito tudo para agradar minha mãe. Nossa, minha vida foi uma tortura, uma loucura. E aí, e foi o que aconteceu. Mas a minha mãe não entendeu muito. Ela pensou, meu Deus, será que ela vai usar drogas? Ela vai sair pelo mundo? Mais ou menos eu não usei drogas, mas eu saí pelo mundo. Eu mudei totalmente a minha vida mesmo. E aí, porque eu precisava me descobrir, que até aquele momento estava agradando, ou também realizando coisas que ela queria ter feito e não fez. Eu estava fazendo tudo isso. A minha irmã foi ao contrário, ela saiu pelo mundo vivendo, falando o que pensava, mas eu acho que ela também foi para o 80, sabe? Eu fiquei no 8 e ela foi para o 80. Nenhuma das duas seguiu o seu caminho, de verdade. E até hoje nós estamos ainda tentando encontrar isso. Então, a gente tem que descobrir o quanto eu estou ainda sendo aquela criança querendo agradar nossos pais. E o quanto eu coloco o meu, como é relacionamento que a gente está falando aqui, o meu relacionamento nesse papel. E às vezes eu acho que é amor, eu acho que é paixão. Nossa, eu amo tanto. Meu Deus, como eu sou apegado nessa pessoa. Mas não é, gente. Você está apegado ao que ela está representando para você. Por isso que a gente não entende quando uma pessoa está num relacionamento violento, né, obsessivo, que machuca. Mas por que aquela pessoa está nisso, né? Todo mundo está vendo. Mas, gente, ela não consegue, porque ela está na criança. Ela está cumprindo ainda com aquilo lá. Por isso que as afirmações, tudo isso é muito importante, tá? Você pode também outra frase boa, né, quando lá no final, ia no meio e dizendo: "Eu não preciso continuar carregando essa história da mesma maneira", porque também você não pode exigir muito, querer mudar agora de repente, se livrar. Eu quero me livrar dessa família, quero" pode ser que você crie outras situações daí. Se livra do parceiro de repente, se livra da família, causa um caos e você acha que é eles, mas é você de novo. Então eu não preciso continuar carregando essa história da mesma maneira. Então, você vai dando uma oportunidade fazendo isso aos poucos, tá, gente? Por exemplo, eu tinha um casamento de 20 anos, me separei logo. Eu poderia, talvez, ter feito de uma outra forma, não sei, né? Mas eu quero dizer isso, entende? Às vezes, eu não estou dizendo aqui que vocês precisam largar o relacionamento, gente, cuidado, tá? Não, mas descobrir o amor nesse relacionamento, descobrir quais motivos você está com essa pessoa. E uma pergunta importante também é: será que essa pessoa realmente me conhece? Ou ela conhece aquela que eu estou apresentando para ele ou aquele? Só conhece aquela pessoa que ela criou também. Provavelmente a pessoa pode não querer mais estar com você, quando você passar a ser a pessoa que você é. Mas você tem que curar também o medo de estar sozinho. E provavelmente o medo de estar sozinho é porque você não gosta de você mesmo. Já pararam para pensar nisso? Quando eu ouvi isso, falei: "Uau, é verdade. Então agora eu vou ter que aprender a gostar de mim, a conviver comigo". Gente, foi o relacionamento mais difícil que eu tive. E eu fiquei isolada comigo. Então, a gente vai ver que a gente não é uma pessoa muito fácil de conviver, aquela pessoa que eu criei. E aí isso vai incentivar você a se livrar mesmo daquela pessoa, aquela ilusão, né? E passar a se amar, a cuidar de você, levar você para o cinema. Foi muito estranho as primeiras vezes, que eu fui uma pessoa que sempre tive que fazer tudo com todo mundo. Então, me levar para um cinema sozinha
Foi horrível estar num cinema sozinha, estar num restaurante, sentar e comer sozinha. Primeiro veio a sensação de estar sozinha. Hoje, eu pego e saio e vou, me levo para o cinema. Adoro fazer isso. Entende? Adoro ficar comigo mesma, porque é muito gostoso, mas porque eu agora me amo. E quando a gente se ama, todo mundo vai amar você, porque você se torna amável, né? A Flávia levantou a mãozinha, pode falar, Flávia. Oi, querida. Oi, tudo bem? Tudo bem? Ah, não, porque esse assunto, né, Sim. é a minha vida. Fazem desde janeiro, então, que eu me separei, e é exatamente isso que a Avenida falou. Mas o que eu acho interessante é isso, se conhecer. A gente não eu sempre olhei para o relacionamento, inclusive onde eu ia, lá no retiro mesmo, eu falei, eu tô aqui por causa do meu relacionamento, só que não é. A gente acha que é o relacionamento. O relacionamento é só um gatilho, né? Só não, né? É o gatilho. Mas é nós mesmos, com os nossos padrões, quem a gente é, a nossa história. Aí tudo vai começando, gente, é como se tirassem assim, véu da nossa cara, assim, sabe? Que a gente fosse enxergando de novo as coisas acontecerem. É incrível. Porque daí eu conseguia ver certinho um padrão se formando nas conversas, mas sem se envolver agora. Você consegue sair, olhar tudo e falar, gente, o que é isso? Relacionamento baseado em carência, em competição. Você vê que tem muito do pai e da mãe, dos dois lados. Eu falei, nossa. E o quanto que a gente demora para perceber isso, porque a gente foca no outro, né? E o que que eu entendi? O foco é sempre na gente. E é desafiador. Inclusive, estar solteira é desafiador, né? Estar em abstinência sexual é desafiador. Não é só para o homem, não. É para nós também. Se conhecer, se dar esse tempo, não ficar com qualquer, não se relacionar com qualquer pessoa, né, se escolher. Então, passar por isso é sempre fazer essa análise também, né? De quem eu sou. Eu estou me dando valor, né? O meu merecimento, onde que ele está? E realmente, essa questão não é só um relacionamento que pode se desfazer. A pessoa pode morrer. E aí, como é que você vai fazer? Né? Até para um próximo relacionamento, que sim, eu gostaria de me relacionar, só que agora eu quero me relacionar para dividir, não para ser um peso, ou para, sabe, ou para querer validação do outro. Minha validação está em mim. Então, assim, passar por esse processo também é interessante para olhar e falar, cara, eu precisei passar por aquilo. Não fosse daquele jeito, talvez eu teria passado na vida, sabe? Então, me vem também muitas situações do que eu aprendi com essa experiência. Foram 16 anos, né? Eu honro muito a minha história, mas o quanto é importante a gente levar para as pessoas entenderem não só a respiração, mas toda a filosofia do renascimento. Porque isso que foi conversado desde o início com relação às crianças, gente, isso às vezes eu fico pensando, quando uma pessoa não tem noção, escuta isso e deixa passar. A gente não deixa passar. Isso é tão importante porque isso vai falar lá na frente. Porque é nos pequenininhos mesmo, é ali que está a informação base. Porque depois as coisas vão acontecendo, flui melhor. Mas é na criança que a gente gera realmente esse despertar. E tá vindo, elas estão vindo muito mais abertas a escutar, né? Eu vejo pelo meu filho de 6 anos, eu converso muito com ele. Inclusive, comecei a ler a Bíblia por causa dele. Para ele, ele pede, mãe, vamos ler a Bíblia agora, as histórias, eu quero ver as histórias da Bíblia. Sabe? Então, assim, é muito gostoso, porque daí você não fica naquilo, você não fica só na religião, né? Você fica no aprendizado, né? O quanto de coisa que dá para trazer para essas vidas, para elas não passarem, lógico, né? Nem perto daquilo que a gente vê. Cada vez mais as gerações vão trazendo mais benefício, e é isso. E eu só vivi isso porque eu conheci o Renascimento, né? Porque eu fui no retiro, né? Porque eu fiz as respirações com a Vanilda, com outras pessoas, sozinha, e assim foi indo, né? E se abrir realmente para o conhecimento, sabe? Tem que estar lendo livro, tem que estar buscando, igual a Fábia sempre fala, sempre traz alguma coisa, porque ela é assim, ó, né? Sempre está buscando, e realmente é isso, gente, não dá para ficar parado esperando alguma coisa acontecer, a gente tem que correr atrás. É isso, eu sou muito grata ao Renascimento. Uau, que bom escutar você, fazia tempo.
Gente, Sim. quando ela chegou no Uau! retiro, ela falou: Eu estou nesse retiro para salvar o meu casamento, eu estou aqui pelo meu marido. E olha isso. Não, é por nós, né? É É por nós. isso, mas Não é nem egoísmo que a gente fala, é amor próprio, gente, amor próprio. Eu acho que todo mundo, todos nós estamos na Terra para aprender essa experiência, o amor próprio, o amor por si mesmo, que é o que Jesus ensinou a gente, a ter esse alto amor. E os relacionamentos, gente, só são experiências. A gente que romantiza isso. São experiências, tanto de pai, quanto de mãe, são experiências, não dá para romantizar. Sabe, romantizar que eu digo assim, romantizar, porque tudo é amor. Tudo que passou é amor. Isso aí. linda. Gratidão, viu? Gratidão por todas. Gratidão à mestra. Que incrível como fala bonito, né, essa menina? Obrigada. É linda. Mas ela tá com uma luz. Ela tá com uma. Ela agora ela pode ser ela. Tá, sim. Exatamente, exatamente. E é muito leve. E eu não coloco a culpa também no relacionamento nem nele, né? É a gente que se permite, viu? E tem que ter cuidado para não se culpar muito. Porque esses lugares a gente pode visitar. Hoje eu falei isso com uma prima minha. Cara, você pode visitar, porque você é humana. Vai lá e visita, mas sai correndo, que você tem consciência. Entendeu? Ô, Aí você não Flávia, se mantém. esses dias eu estava conversando com uma colega e ela acho que ela fez lá em Garatá com a gente, né, no retiro lá. E ela é bastante inteligente, ela tem uma visão muito ampla também de muitas coisas. E a gente estava conversando sobre o fato de que as informações que são trocadas aqui na aula da Vanilda, a gente não vê em lugar nenhum tão completo assim, Sim, sabe? sim. Essa visão sistêmica, essa visão energética, Uhum. essa visão, essa conexão com as nossas outras experiências que estão rodando aí, né, que alguém pode chamar de passado, de vidas passadas ou não. Exato. Essa conexão do crescimento e da evolução pessoal em cada experiência, esse pacote todo, sabe? É difícil a gente achar. Sim, ele se fecha aqui, né? Então, E é bacana exatamente. que traz luz para outras experiências a mais que a gente for conhecer. Você fala, não, mas isso aí, em uma outra língua, de uma outra maneira, eu já aprendi. Pelo menos eu já, né? Eu já E sem o mergulhei. Só tá no outro formato. E sem o peso da gente ter que fazer alguma coisa. Ó, eu tô te dando essa informação aqui, mas você vai ter que fazer isso aqui agora, ó. Sabe? Então, você vai chegar num ponto. Hoje você conhece demais. Nossa, eu gostei muito de ouvir você. Mas você vai chegar num ponto de leveza daqui a algum pouquinho tempo. Deus permita que seja bem daqui a pouquinho tempo, em que você vai olhar para trás e essa experiência desses dias agora, e você vai ver o quão completo é isso daqui. Sim. Sabe? É incrível, é incrível, é incrível. E a gente parece que recebe uma formação, parece que são anos de aprendizado. Eu acho que é o grito da existência. Eu acho que todos aqui não estão por acaso. Eu acho que são todas as pessoas que estavam por dentro gritando sobre o que é a vida, o que nós somos. Essa busca de alma, eu acho que isso é interno. Porque a gente fala que é. Escutei a Avenida falando isso alguma vez. A gente fala que o relacionamento mas no fundo é o amor. Esse amor é Deus, né? É o amor de nós e é Deus, essa busca. Que daí a gente só reflete para outras coisas. Só sobre, no fundo, é só sobre se achar, né? Se achar. Legal, bacana. No bom sentido. Se achar. Não, é bom. Tem que ser mesmo, Tem se que se achar achar. mesmo. Tem que se achar, igual Jesus falou, né? Eu tava lendo com o Felipe na Bíblia, né? Quem que vai colocar um lampiãozinho, uma clareira embaixo de um móvel? Por que a gente vai colocar embaixo de um móvel? Né? Não coloca. Coloca para ser visto, para ser falado, para ser discutido, para iluminar a si e aos outros, né? É isso aí. Exatamente. Vai incomodar. Eu ouvi isso. Gente, vocês vão incomodar. Eu não sei se vocês prestaram atenção no vídeo que eu coloquei essa semana, de Jesus, que ele falou. Se não prestaram, preste atenção no vídeo que eu coloquei, tá, gente? Lá no grupo.
E ele falou isso para os apóstolos, né? Os escolhidos, mas não é ele que escolheu, eles se escolheram. E ele disse: vocês vão incomodar, as pessoas vão achar que você está doido, elas não vão concordar, você vai perder amigos, você vai perder todos os amigos para poder se encontrar. Sim. Você vai morrer para poder renascer. Sim. O próprio budismo, os tibetanos, é uma morte consciente, e nós vamos praticar isso no retiro. Essa menina linda, Flávia, vai estar no retiro, gente, também. Ai, que bom. Ela vai compartilhar com a gente, né? É isso aí. São descobertas. Não, e realmente ela pode ter ido pelo casamento, achando que ela ia salvar o casamento, mas ela ia salvar algo muito maior. E ela descobriu isso depois, que era a si mesma. E quando Ai, gente, a semente da dúvida é algo que tem que ser trabalhado. Se tem dúvida, trabalha. Porque a dúvida, né, tem que ser corajosa. não é um lugar para se ficar na dúvida. Mas tem que ter coragem, né, Flávia? Não é fácil, gente. A Flávia, ela fez isso não porque tinha um problema, é igual eu. É difícil encontrar alguém assim, tá, Flávia? Eu vou te falar a verdade. E eu não tô me achando, mas eu, por exemplo, o pessoal... eu cheguei aqui porque aconteceu um problema X, Y, porque eu me separei, porque eu tive uma doença, porque... Sei lá, né? Foi porque eu resolvi fazer isso. Até hoje me culpam. Mas você tá doida? Como que pode? Você não sente falta? Semana passada eu me encontrei com umas amigas daquela época, então de 20 anos atrás. E elas me perguntaram de novo: você não se arrepende? É lógico que não. Ainda as pessoas estão tentando entender o que aconteceu comigo. Então a gente fez por uma coisa de dentro, e é para os fortes, porque você vai ter que desconstruir tudo. E você vai descobrir que grande mentirosa que você foi, mentiroso. Não é fácil. Então é mais fácil o quê? Você recua e fica lá naquela zona de conforto. Imagina que eu vou olhar para isso. E outra, você vai ser detonado nesse caminho, né? Como assim? Você estava num caminho perfeito, a Flávia também estava num caminho perfeito. Uma vida perfeita, casamento, filhos, o que ela queria, ela é linda, tudo perfeito. Eu também. Eu vejo que nós duas no mesmo lugar ali. E como que você deixa tudo isso? É o checklist da felicidade. Mas a gente descobriu que esse não era o checklist da felicidade. E sim, tem que ser muito corajosa. E parabéns, tá, Flávia? Seja bem-vinda para o grupo daqueles que chutam balde, literalmente. Isso aí. Chutou o balde de ouro, né? Como é que é o pote de ouro aí? Gente, eu estou num relacionamento bênção hoje, mas eu chutei o meu relacionamento de 15 anos assim, mas eu chutei mesmo. Eu saí de casa com 6 malas que eu te botei lá dentro, sem dinheiro, e eu fui embora de um relacionamento com um cara que parecia perfeito, que a minha família até hoje ama ele, né? Tanto que eu me afastei da minha família e ele ficou, porque eu tive coragem, porque não estava bom para mim. Então eu lembro assim que eu desejei muito que ele morresse. E ele não morreu. Daí eu falei, vou morrer eu, então. E daí eu entrei para um quarto, eu fiquei em depressão acho que 6 meses, meu cabelo caiu. Daí Deus falou, não, você não vai morrer, não. E, gente, quando eu entrei para aquele quarto, ninguém foi lá. Eu era do centro espírita, trabalhava no voluntariado, eu fazia... Ninguém sentiu falta de mim. E daí eu lembro que eu briguei com Deus, né? Briguei com Deus. E um belo dia ele falou, olha, Fábia, tem um mundo para você e vai embora. Gente, eu fui embora, eu não podia voltar. E, gente, passou, não é fácil no começo, Flávia. Mas passa, né? Não é fácil. Cada dia é melhor. Mas assim, ó, vai passar, sabe? Passa e... Gente, o mundo é para os destemidos. Exatamente. Você está sendo destemida. Mas assim, ó, o teu olhar mudou, o teu brilho mudou. Eu vejo você falando nas redes sociais e falo, meu Deus. Esses dias a Fábia viu que eu errei uma postagem, eu falei, vai desse jeito. Se fosse outra época, eu tinha excluído o post.
Não, mas já tinha um monte de coisa, mas assim, foi uma coisa, eu nem lembro o que era, mas ficou uma coisa engraçada, né? Em vez de ser eu, tava escrito CU, tava escrito cu. Mas quando você passa o olho correndo, sabe? A É, maioria das pessoas faz. E é isso, gente. As pessoas estão vivendo a vida delas. Elas passam o olho correndo, lê, ninguém fica tipo assim, não. As mais perfeccionistas, né, Fábio? Aqui, ó. sim, né? Que E fica não, eu lidando. sou Aí eu daquela. não, eu falei, Não, não, não vou, não mas a vou. gente acabou rindo muito e É, ela falou: porque eu vou deixar, eu Fábio, vou assim. Eu deixar. falei: deixe mesmo. É autodesafio, é autodesafio. O que eu, eu vou fazer coisas que antes eu falava, eu não vou fazer porque eu sou descoordenada. Eu tô lá e vou fazer. Vou fazer. Não tem essa. Vou fazer, porque se eu não encontro a minha mente que fica falando essas coisas, eu não vou trabalhar para outras, porque a nossa mente amplia para todas as outras coisas. Então, eu achava que eu não tinha jeito para fazer tênis. Vou fazer tênis. Agora eu vou fazer tênis, vou ficar boa nisso. Não tem que não dá, não dá. Tipo, como é que é o Pablo Marçal? Faz sentido. Nossa, eu vou ter que fazer tricô, então, meu Deus. Ai, nem me fale, eu não gosto também. Vou fazer tricô. Vanilda, Vanilda, eu não sei bordar, não sei costurar, não sei fazer tricô. E eu venho de uma família assim que as mulheres eram todas pegandadas. Eu lembro que na primeira vez que me deram um negócio para fazer tricô, eu comecei a fazer assim, eu errei, eu peguei aquilo, amassei e joguei fora da minha mãe. Falou: você não tem jeito mesmo. Então, Vanilda, fique tranquila, aqui em casa quem prega botão é o César. Mas quem sabe agora precise fazer, porque você pode ter feito na contramão isso, para brigar com isso. Vai ser Exatamente. um É exercício. isso que eu acho interessante, pegar essas situações e trazer para o contexto. Daqui a pouco você vai ser uma vovozinha daqui a uns tempos. E daí? É. Vou fazer ali pro meu netinho. Você sempre faz e arrasa. É isso. Vai ser um exercício lá no retiro, uma aula de tricô. Inclusive os homens. Quem faz tricô aí pode levar, vai dar uma aulinha, uma aula, pelo menos, só para a gente ver. Você sabe que teve um retiro que a gente fez uma aula de montar um japamala. Nossa, que teve legal. gente que ficou irritada com isso. Eu nem fiz, para falar a verdade. Mas não por nada. É que eu já estava tão envolvida com tudo, eu falei, nossa, gente, se eu parar para fazer isso aí. Os perfeccionistas são os que mais sofrem, porque tem que ficar as bolinhas tudo certinho. Gente, eu pegava recuperação em arte, só para vocês terem noção. Nossa, isso é o cúmulo, hein? Sim. Vamos ter que fazer alguma coisa de arte, então, nesse nosso retiro. Já tem uma coisa prevista, vou por mais uma. Agora eu sou filho de costureira e eu passei minha infância colocando botão, fazendo barra. Eu sou prendado nessas coisas, viu? Olha só, eu também sou filha Eu de tava, costureira, mas esses, sou um fracasso. esses dias eu estava pensando em comprar uma máquina para mim fazer pequenas coisas. Eduardo, sabia que na Índia os homens que costuram? É. Legal. Interessante, né? Mulher não costura lá, não. Mulher não faz nada dessas coisas. Olha que legal. E o homem, quando decide fazer, gente, vamos falar a verdade, Faz Sai bem de feito. baixo. eles são terríveis. Quando eles resolvem cozinhar, é a melhor comida, seja o que for, costurar, porque eles são focados, a gente quer fazer de tudo, né? Verdade. Não, ainda mais a gente, desde pequeno, a gente se permite. A gente sai para a vida desde pequeno. A gente vai jogar bola, a gente vai se aventurar. Então, tudo é permitido para o homem. A gente perde o medo das coisas mais cedo do que a mulher. Entendeu? Então, essa é a diferença. Pelo menos eu também no meu tempo. No meu tempo, eu com 6 anos de idade, eu andava pela cidade toda de bicicleta. Com 10 anos, eu andava 20 quilômetros para ir pescar numa lagoa lá, não sei aonde. Então, o homem mais cedo ele rompe qualquer barreira, medos, sabe? E isso é gostoso, e isso é incentivado, né? Você tá em 10 moleques lá, alguém fala, quem é que vai subir na ponta daquela árvore para pegar aquela fruta? Eu, Sabe? Um incentiva o outro. Não, eu consigo, você não consegue. Tal. Então, é natural que a gente tenha. O homem, quando ele vai fazer uma coisa, se ele falar assim, eu consigo fazer isso aqui. Sabe? Isso é muito mais verdade. fácil. Eu tenho 2 meninos e eu penso assim. Às vezes eu vejo e falo, nossa, como é que pode? Mas tem a chave que vira, né? Essa chave do masculino, dessa energia, de focar, de provisão e tal, né? Tem tudo isso, e né? eu já, pelo contrário, eu nunca gostei nada de mulherzinha, sabe? Costurar, bordar.
fazer enxoval, essas coisas. Eu sempre fui pro masculino, jogar bola, pescar, nadar, atravessar o rio, subir em árvore. Então, mas deve ter alguma coisa minha aí, né? É o que é a experiência passada, né? A Com experiência certeza. passada. O interessante é que a mescla disso, quando você encontra a pessoa certa, isso não incomoda mais. Ela só vai incomodar num relacionamento onde a pessoa não é a energia complementar sua. Entendeu? É, Então, porque e o geralmente, e é relacionamento como é nós para estávamos evoluir, falando né? isso, geralmente não é o primeiro casamento. Não. Entendeu? Olha os rodados aí. Nós estávamos conversando, eu e o Eduardo, sobre relacionamento hoje. Nem sabíamos, Eduardo, que ia ter hoje sobre a aula, viu? A gente já estava trabalhando. Eu não estava conectado, exatamente isso, exatamente. É. Mas é Relacionamentos. isso aí, gente. Muito bom, né? Gente, vamos finalizar? Ah, Agora, mas por quê? uma coisa, porque tá quase na hora. Mas olha, eu quero finalizar com exercício. Olha, uma coisa importante, sempre, sempre o perdão. Perdoar a si mesmo, perdoar o outro, trabalhar o perdão. Mas lembrar que perdoar não é dizer que foi certo, que eu concordo, e não é aturar o outro, né? Amar, que é aquele amor, né? Não, que Consciência. você só aceita o que aconteceu, né? E não precisa mais colocar limites, precisa voltar, não precisa mais voltar para aquela relação, né? A gente pode perdoar e se manter à distância, porque acho que perdoar é ficar lá aturando, né? Perdoar e também estabelecendo, né? À distância, limites, dizer o que você sente, né? Se expressar. Mas uma coisa muito importante, antes de você dizer para o outro o que você sente também, é você descobrir quem você é. Porque quem é esse que está falando ainda? A partir do que eu ainda estou falando e me expressando. Então, quanto mais você se descobre, por isso que eu saí do relacionamento, a Flávia também. Porque a gente descobriu que essas pessoas, a Fábia também, todo mundo aqui que já saiu, né? A gente descobriu que aquela que estava naquele relacionamento, aquele, não era eu. E às vezes precisa sair. Até para ajudar o outro. Imagina o outro aguentar você enquanto você está nesse processo. Esse é o inferno, a vida do marido da Flávia, a do meu também. Eu falei para ele: olha, é pro teu bem, porque eu preciso me descobrir. E outra, nesse relacionamento eu não vou conseguir saber quem eu sou, porque a gente já foi longe demais com isso. Eu vou precisar sair dele. E provavelmente eu não ia ficar mesmo, porque a pessoa que eu ia me transformar não era mais a mesma, né? Então a gente precisa, gente, desse exercício de se descobrir, né? Então, para daí dizer a verdade e ser a verdade, porque senão você vai continuar falando as mesmas coisas. E outra coisa, nunca dizer o que você pensa do outro para o outro. Ah, eu acho que você é isso, que você devia fazer aquilo, que você está fazendo isso. Não. Sempre que você for falar com alguém a verdade, você vai dizer o que você sente em relação ao que está acontecendo, em relação ao que o outro está fazendo para você. Aí você joga a bola para o outro. Você diz assim, ó, isso que você fez hoje, ligar para mim, me cobrando uma coisa ali, me deixando estressar, me fez me sentir sufocado, cansado, triste. Então você não vai dizer, olha, você fez isso, você é uma pessoa muito estressada, você. Não, você não vai falar sobre ele, porque sobre ele é problema dele. Mas você vai falar sobre você. Agora, o que essa pessoa vai fazer com o que você está dizendo sobre o que você sente é o que conta. Aí sim, porque ela pensa, ela precisa refletir. Só que também ela precisa saber. Às vezes a gente pensa assim: ah, mas a pessoa sabe como eu me sinto, o que eu estou pensando, o que eu gostaria de receber. Não, gente, se você não disser, a pessoa não vai saber. Ou até ela não sabe como você pensa, igual eu falei: olha, é o seguinte, dependendo como você agir, eu vou te mandar para o lugar que você nem imagina. Ou eu vou gritar com você, eu vou mandar você embora. Mas por quê? Porque o que está aqui dentro de mim. Então a pessoa precisa conhecer você.
E você precisa superar os seus medos, parar de agradar, parar de silenciar, vai ter que falar mais. A comunicação, gente, é importantíssima, mas também a comunicação dentro da verdade. E você só pode saber uma verdade, a tua. Você não pode saber a verdade do outro. Ah, você fez isso porque você pensa assim. Você não sabe o que o outro está pensando. E você está perdendo tempo, né? Então, é importante encontrar essas verdades suas, essas mentiras. Olha, sinceramente, eu acho que eu menti para você a vida inteira, porque, na verdade, eu não gosto de fazer aquilo, eu não sou assim, eu me sinto assim quando vou em tal lugar, só vou para te agradar. A gente tem que. Gente, mas se eu falar isso, a pessoa não vai mais me querer. Azar, que bom, vamos libertar ela da gente, tá? Outra coisa é usar o Ho'oponopono, né, do jeito certo, ele é muito bom, ajuda muito, tá? Então tá dando problema o Ho'oponopono, né, tem várias formas de falar ele, mas o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe. Passa o dia fazendo, e quando está num relacionamento conflituoso, vai fazendo. E como que é? Em você, né, gente? Não esqueça disso. Nós vamos fazer uma prática agora com o Ho'oponopono. E um curso em milagres, usa tudo que vocês têm, tá? Tudo que vocês têm aí para ajudar vocês, tá? Eu vou mandar um material com bastante coisa para vocês praticarem aí nesses dias, tá? Então vamos fechar os olhos agora, vamos fazer uma última respiração para encerrar aqui. Não precisa buscar memórias agora, não precisa descobrir de onde vem, nada disso. Apenas a presença. E já vai respirando, entrando em conexão. Inspira e expira, circular, conectando a inspiração com a expiração, se tornando autoconsciente da tua respiração, totalmente presente, sai da mente, vai para o coração. Não pensa, respira. Eu reconheço a história que me trouxe até aqui. Eu reconheço as crenças que construí a partir dessa história. Eu não preciso mais lutar contra a minha história. Eu acolho toda a história. E agora eu posso escolher de hoje em diante novas maneiras de me relacionar com essas histórias, novos caminhos. Eu posso me escolher. A partir de hoje eu me escolho em primeiro lugar. Você vai inspirar. Sinto muito, me perdoe, e expirar, eu te amo e eu sou grato. Inspira, sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Expira. Algumas vezes, em si mesmo, para você, para tudo que aconteceu, para tudo que você foi para as pessoas, que você se acusa, se culpa. Aquilo que você não foi também. Sinto muito, me perdoe. Eu me perdoo, eu perdoo, eu libero, eu me liberto. Eu escolho o amor. Eu escolho a verdade. E olha para o teu relacionamento, para o último, para o agora, para o atual. Eu posso amar você sem me abandonar. Eu posso estar com você, me relacionar com você, sendo verdadeiro, verdadeira. Eu me comprometo com a verdade a partir de hoje. Qual é a maior mentira que eu descobri sobre mim hoje? E
que, como presente, eu entrego uma nova verdade, a verdade para o meu relacionamento. Qual é a verdade que eu entrego a partir de hoje? A partir de hoje, eu serei para você o que você vai ser para essa pessoa, ou para a próxima pessoa que virá. É uma nova oportunidade. Você pode fazer essa escolha agora. Você não precisa mais ficar preso. Eu agora escolho a verdade. Respira profundamente e podem voltar aqui com a gente. E quem quiser me trazer aqui contar qual foi a maior mentira que descobriu hoje e qual é a verdade que você se compromete a partir de hoje com o seu relacionamento atual ou que está por vir, eu agradeço. Ou a mentira que descobriram há pouco tempo também, dentro desse curso, pode ser, não precisa ser hoje. Hoje, talvez, vocês conseguiram perceber ela, né, com mais clareza, ou vocês hoje descobriram uma nova. Diz aí, Eduardo. Hoje eu fiz uma respiração boa. Eu usei o Ho Oponopono hoje de manhã para entrar no sentimento. Eu fiz mais ou menos como você fez agora. E aí, durante o Ho Oponopono, eu consegui entrar bem e comecei a respirar e consegui um acesso a uma situação e consegui liberar uma situação bastante importante. Eu acho que a verdade dessa situação é de que a gente se fecha e se prende muito perto da solução. A gente fica a centímetros da solução. Sabe? E o movimento para a liberdade, ele é, apesar dele ser difícil, mas é uma linha, é só cruzar uma linha realmente. É se permitir cruzar essa linha. Sabe? Foi isso que foi a verdade do aprendizado do dia de hoje. Não foi agora, foi de manhã, mas sabe, é ter coragem de cruzar essa linha. E na verdade a gente fica se enganando e construindo uma estrutura difícil de sair, porque a gente não quer sair, né? Mas é só uma linha. Se você vê de fora, se você observar a sua experiência de fora, você vai ver que você só deu um passo, né? É só um passo. O resto dessa dificuldade toda é tudo construção nossa. Tudo excesso de bagagem. Confia, né, Eduardo? É verdade, é verdade. Boa essa que o Eduardo falou, que é o que eu ia falar também. Gente, eu tenho feito essa experiência, tá? Então já é uma experiência minha, hein? Que é fazer uma sessão inteira de renascimento fazendo o Ho Oponopono. Aí o Eduardo confirmou. É muito interessante, tá? Então inspira, sinto muito. Bom, isso aí foi uma dica minha, você pode fazer de outro jeito também. Mas faça isso aí não é que você vai fazer todas as sessões assim, de hoje em dia a gente vai mudar o renascimento, mas são experiências. Então, que a gente chama de barreira de urgência, essa linha que o Eduardo falou, é a barreira de urgência. E ela é uma barreira importante, porque ela bateu bem num momento de dificuldade. Por exemplo, se ele rompeu ela com o Ho Oponopono, pode ser uma barreira onde tinha culpa. Né? Então, o Ho Oponopono fez o quê? Jogou ele para o outro lado da coisa. Então, ajudou. Porque o Ho Oponopono, ele é emocional. Isso aí. Ele Entendeu? mexe, ele não é intelectual. O Ho Oponopono é emocional. Isso aí. Eu já senti que, às vezes, eu fiz Ho Oponopono e não era para fazer Ho Oponopono, não era a hora.
que era outra energia, outra frequência que tinha que fazer, sabe? Que aquela frequência do Ho Oponopono não me libertava do que eu estava querendo trabalhar. É verdade. Então, realmente, nós temos que experimentar. Você está certíssima. Tem que experimentar mesmo para a gente poder achar a ferramenta, né, mais adequada. Mas nesse caso do Ho Oponopono junto com a respiração o tempo todo, eu já fiz também. Ah, é legal, né? E é bom, é muito bom, muito bom. Bom Quando a mesmo. culpa tá pegando forte, quando a gente realmente precisa perdoar alguma situação, aí você vai para aquela situação, começa a respirar e entra no Ho'oponopono. Pode ser que no meio você pare, tá, gente? Não quer dizer que você tem que fazer inteira, mas coloca a intenção do Ho'oponopono. Outra intenção que você pode fazer numa respiração, façam experiências, é o Om Namah Shivaya. Você inspira no Om e Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Porque sabe o que você faz aí? A respiração já tira a mente do controle, né? Aí você entra com o Namah Shivaya, aí a mente não tem como tomar conta. Porque aí você entrou com duas poderosas ferramentas, vamos chamar. E aí você consegue avançar. E a respiração e o mantra, por si só, já liberam o que tem para liberar. Às vezes você não precisa, é que a gente tem uma necessidade de querer ver, entender, resolver, e às vezes não tem que fazer nada disso. É só entregar mesmo e confiar no processo. Então, a respiração é o caminho, e o Om Namah Shivaya é a ferramenta que passa esse caminho, ou o Ho'oponopono, isso aí. Gente, eu comecei a fazer o Namah Shivaya hoje, fui lá na minha sacada, que eu tenho coisa, eu comecei a fazer o Namah Shivaya, gente, encheu de borboleta. Aí. Começou a brotar borboleta de tudo que é lado. Eu falei, uau, que coisa maravilhosa, gente. Mas eu não estava com nada, eu só lembrei, só comecei a contemplar e comecei a fazer. Começou a botar borboleta branca de tudo que é lado, gente. Eu falei, olha só a conexão. Eu coloquei na minha lista até o Namah Shivaya Remix. Para ouvir dançando. Tem um que é Yoga Revolution do Krishna Das, que tem assim esses mantras, tudo muito moderno. Eles remixam, fica muito legal. Estou muito animada, é bom também. Vamos pedir, a Fábia tem uma DJ, né, eu quero que ela crie Ela falou que faz uma playlist para nós. Vai, eu quero que ela um dia ainda toque até pra gente. Isso. Tem que se atualizar, né, gente? Mas é isso aí, gente. Acho que foi o Eduardo que falou hoje uma coisa que é verdade. Não foi o Eduardo, não sei, acho que foi a Flávia, não sei. O que acontece, gente? Hoje eu estava pensando nisso, foi interessante vocês terem falado, porque o que eu trago aqui para vocês? Eu tive essa bênção, esse presente de estar com, eu não sei quantas pessoas tiveram isso, com Leonard Joy, com Sondra Rey, com a doutora Eleanor Luzes, com Avihai. Um dia eu perguntei para Deus, nossa, Deus, com a Ama Babaji, eu não estive, eu estou. Tom Cal, vocês, sei lá, é muita gente. Se eu ficar aqui, vou ficar horas falando. Eu sempre até falava, gente, eu não mereço isso, como que pode? E vou falar para vocês aqui, não me achando, mas eles vieram até mim. Aí uma época eu disse, não acredito que esse mestre está vindo até mim, não é eu que estou indo até eles. Eu falava, tio, o que está acontecendo? Ele disse, porque é para ser assim. Eles estão vindo te ensinar, olha o nível de responsabilidade. E eu não entendia na época, depois eu fui entender, claro, porque agora vão querer que eu trabalhe para eles. Mas eu precisava de tudo isso e estou trazendo para vocês, gente, mastigadinho. Vocês não precisaram ir, né? Ou tem uns que vocês nem vão poder mais, porque não estão mais aí. Então, vocês estão recebendo tudo isso num pacote. E, foi o Eduardo que falou, é isso aí. E a gente consegue ter tudo, mas não é eu, não. Os nossos mestres, eles criaram esse trabalho aqui.
Eles falaram: olha, gente, não dá tempo deles ficarem indo aprender com todo mundo. Pega essa Vanilda aí, que parece que ela gosta de aprender tudo e tal, e ela é meio sem noção, mas manda ela mesmo. E aí tô eu aqui passando para vocês, entende? É muito louco, porque hoje eu acordei. O que eu tinha que falar? Então eu acordo. Não pense vocês que eu fico estudando muito. Não, eu acordo e vêm as coisas todas que eu preciso falar para vocês. É como se viesse assim, eles investigassem aí vocês. É isso aí que eles precisam. Tá bom. Daí eu venho facilmente. Agora com IA, então, ela me ajuda ainda. Mas, claro, dá um trabalhinho, né? Porque eu preciso dizer o que eu preciso. Mas, gente, é incrível, tá? Vocês são muito abençoados. Eu estou Privilegiados. trabalhando para vocês, privilegiados. Eu estou trabalhando para vocês. Vocês são os mestres. Você, Não é eu que sou, gente. Eu estou aqui, eu fui contratada para servir para vocês. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. para colocar a gente nos trilhos, né? Sei lá. Vai lá e pega aquela turma lá que tá Não, quase não. desencarrilhando lá e põe-os nos trilhos. Gente, vocês são mestres, Nós, professores. nós auxiliamos ela também. Esses dias eu agradeci por alguma coisa que ela tinha feito. Ela falou que nada. Cada vez que eu estou te fazendo pelas perguntas geniais que ela faz, ela falou que nada. Eu estou sentindo cada pergunta genial que eu faço para eu me responder. Então, quando eu faço para você, eu estou me respondendo. Então, é isso. São É uma perguntas para troca mim. justa. Para mim Todo e mundo vocês. aprendendo. Na verdade, assim, isso que nós estamos vendo não é o final da Fábia, nem da Regina, nem da Flávia, nem da Vanilda. Não é o final. O produto final. Todo mundo está em acabamento ainda, sabe? Todo mundo está em acabamento. Sim. Eu não sei se Estamos em alguém viu, lapidação ainda. não sei se alguém já ouviu sobre, mas chegou um determinado tempo na Índia em que o pessoal começou a discutir, os mestres começaram a falar, poxa, mas nós não estamos conseguindo mais formar gurus, né? Nós não estamos conseguindo mais formar mestres. Está cada vez mais escasso a quantidade de pessoas que estão se dispondo a sair da sua casa, a sair da sua região e vir aqui passar uma vida toda estudando até se tornar guru. Aí a solução deles foi o seguinte: então vamos ensinar do jeito que dá. Não vamos ensinar o cara a atravessar a parede, mas a gente vai ensinar ele a meditação, até ele conseguir no nível que dá. Nós vamos ensinar ele, então, a perspectiva, até no nível que dá. E inclusive, isso foi um tema que gerou encontros lá na Índia, sabe? Como é que nós vamos fazer para o ocidental? O ocidental é dislexo. O ocidental não é focado igual o indiano. O que nós vamos fazer com o ocidente? Porque alguns mestres tradicionais gostariam que fosse trazido o yoga, o hinduísmo clássico para a América. Mas aí chegou-se um tempo em uma conclusão de que realmente não dava. Os indianos já não estavam mais prestando atenção, que dirá os ocidentais, né? Então chegou-se à conclusão de que eles iam fazer o que dava para fazer. E o que fosse feito já era lucro. Foi baseado nisso que Leonard Orr trouxe, que é uma meditação, né? A respiração é um Kriya Yoga, porque o Kriya Yoga que Yogananda trouxe, foi o que aconteceu, isso aí foi com Yogananda, que o mestre falou, Babaji falou, Yogananda, vai lá para os Estados Unidos ensinar aquele povo, só que é o seguinte, você vai lá primeiro aprender, entender e depois transmitir o yoga do jeito deles, tanto que os livros do Yogananda são totalmente traduzidos para a nossa ignorância.